Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a newsletter de marketing do BeefPoint. Hoje é 11 de outubro de 2011, uma terça-feira, e a nossa proposta aqui da segunda newsletter semanal de marketing para mostrar o que tem de essencial sobre pecuária de corte, sobre marketing, sobre internet. Nosso objetivo aqui é trazer alguns conteúdos extremamente selecionados, o que a gente acha que é mais interessante para você que tem muito pouco tempo e está querendo se manter informado nessas três áreas. Vamos lá. A primeira sugestão de conteúdo dessa semana é um post da empresa Resultados Digitais, que o assunto é por que a sua empresa no Facebook deve ter uma fanpage, deve ter uma página e não um perfil pessoal. E eles explicam todas as vantagens, todos os motivos de por que vale a pena você ter uma página e não ter um perfil. Isso é um erro muito comum entre as empresas que começam a usar o Facebook. A nossa recomendação é, desde o início, você ter uma fanpage, não um perfil. O BeefPoint, por exemplo, tem uma página já há bastante tempo, e nunca teve um perfil, e a gente acredita que é o correto, que é a melhor maneira, passa uma imagem muito mais profissional, e além de uma série de outros motivos aí que eles listam, que eu vou deixar para vocês lerem se vocês tiverem interesse. Mas a recomendação básica é, se você tem um perfil, o quanto antes mude para ter uma página, ter uma fanpage. Outra coisa que a gente resolveu colocar na newsletter é toda semana dar sugestão de um aplicativo, de uma app para iPhone, para iPad, ou para outros tablets, ou para Android. E o que eu vou recomendar para vocês essa semana é o Zite. O Zite é uma revista personalizada dentro do iPad, onde você escolhe quais os temas você se interessa, onde você escolhe quais os assuntos que mais te agradam, e também você conecta o seu Twitter e o seu Facebook, e aí ele vai vendo à medida do que os seus amigos vão postando, o que vai aparecendo no seu Twitter e no seu Facebook, nas áreas de interesse, ele vai te mostrando uma série de conteúdos. Se você clicar em algum desses conteúdos aí, vai abrir o texto inteiro. Se você se interessou, se você gostou daquele texto, você vai marcando gostei, não gostei. Me mostre mais assuntos, mais artigos sobre marketing, me mostre mais assuntos sobre esse autor, sobre esse site. E aí esse aplicativo ele vai aprendendo com você quais os temas que você mais se interessa. É muito bacana até porque ele não mostra uma quantidade muito grande de conteúdo, ele mostra uma quantidade pequena. E ele seleciona baseado nos seus interesses, no seu histórico de navegação e no seu uso nas redes sociais. Provavelmente é o aplicativo que eu mais uso hoje para ler artigos em inglês sobre marketing, sobre internet, sobre inovação, sobre empreendedorismo. Outra novidade da semana é que na semana passada foi lançado o iPhone 4S, e acho que a principal novidade do iPhone 4S é a câmera. É uma câmera muito melhor do que o iPhone 4, que já era uma câmera muito boa. Eu tenho um iPhone 4, consigo tirar fotos muito boas com esse celular. O iPhone novo ele vai ter uma câmera com 8 megapixels, uma câmera com muito mais lentes, com maior capacidade de captar a luz, mais rápida, vai conseguir tirar fotos muito melhores. O iPhone ele já é a máquina fotográfica mais importante, por exemplo, do Flickr. É onde as pessoas mais tiram foto hoje. E com essa novidade agora vai se tornar ainda mais importante. Uma coisa interessante, quando teve o lançamento do iPhone 4S na semana passada, na terça-feira, é que muitos analistas, muitos especialistas em mercado criticaram duramente a Apple de que foi um fiasco, foi uma decepção, de que todo mundo esperava o iPhone 5, queria muito mais novidade e tudo mais. E aí, ontem, a Apple anunciou que já vendeu mais de 1 milhão de iPhones 4S nas primeiras 24 horas. Ou seja, mais uma vez, eles acertaram, mesmo com toda essa expectativa contrária. Vale lembrar, quando a Apple lançou o primeiro iPhone em 2007, os analistas também falaram muito mal do iPhone, e ele veio a ser um grande sucesso. Então é interessante a gente acompanhar isso. Eu, como sou um Apple fanboy, muito provavelmente quando for nos Estados Unidos de novo, vou comprar um 4S mesmo tendo um 4. E eu li uma análise essa semana dizendo o seguinte, que esse iPhone 4S ele é focado no público que não tem um iPhone 4.
ou quem tem outras versões de iPhone, ou quem não tem iPhone ainda, que é o público muito maior, né? Então é interessante acompanhar como a Apple vem trabalhando isso. Um dado interessante que eu vi na internet ontem, visualmente muito bacana, é o que acontece na internet, né, em 60 segundos. Né? Por exemplo, são postados mais de 600 vídeos em apenas 1 minuto. Né? São enviados mais de 160 milhões de e-mails. Né? Existem aí quase 700 mil buscas na internet. Né? Quase 100 mil tweets são enviados em apenas 60 segundos. Então é uma demonstração aí de uma forma visual, engraçada, curiosa, da quantidade de coisa que acontece na internet, do tamanho da internet, da força que a internet está hoje. Né? Outro dado interessante que a gente encontrou essa semana é que eles fizeram uma comparação do tamanho do Facebook hoje, que são 800 milhões de usuários ativos, com o tamanho da internet completa, toda a internet, todos os acessos do mundo inteiro em 2004. Ou seja, a internet em 2004 tinha o mesmo tamanho que o Facebook tem hoje. Incrível, né? Uma demonstração de força muito grande do Facebook e um lembrete aí das marcas que querem interagir com seus consumidores, que esse é um canal importante. A gente tem cada vez mais estudado e exercitado o uso do Facebook, né? Além do Twitter. E se você tem interesse de saber como usar o Facebook para a sua empresa, vem conversar com a gente, que a gente pode te ajudar. Né? A gente também quer recomendar alguns artigos sobre mercado pecuário, sobre boi gordo. Né? O artigo que eu vou sugerir para vocês inicialmente é o editorial que eu publiquei na semana passada, que o título é 2012, o ano do marketing da carne no mercado interno. Eu analiso uma série de tendências que vem acontecendo na pecuária de corte e na economia brasileira, e eu acredito muito de que o ano que vem vai ser uma consolidação muito grande das marcas de carne, dos projetos de carne, das iniciativas que trabalham de forma proativa e inteligente em vender carne de forma diferente no Brasil. Por que isso? Porque o Brasil é um mercado que está explodindo, é um mercado interno muito aquecido e teve uma mudança de renda, de faixa de renda na população nos últimos 5 anos incrível. A gente não tem mais uma pirâmide de classe social em que a base, a classe pobre, na maioria da população. A gente tem um losango hoje. Né? A maioria da população, a maior classe social é a classe média. E isso tem um impacto profundo no tipo de consumo, no volume de consumo. Então fica o convite aí para você ler e comentar. A gente já estava com 9 comentários quando a gente fez esse print screen. Outro artigo que a gente publicou na semana passada, que fica o convite para você ler, é uma análise sobre as exportações de carne bovina em setembro de 2011. Interessante a gente ver aqui. Cresceu a receita, o volume caiu um pouquinho em relação a 2010 e quando comparado em relação a agosto, né, de 2011, o crescimento foi 12% em faturamento e 12% em volume. Tudo isso graças à valorização do dólar em relação ao real, que a carne brasileira ficou mais competitiva. Então fica aí o convite para você ler esse artigo. Outro material que a gente publicou que está gerando já uma repercussão muito bacana é o vídeo institucional da ABIEC feito para divulgar em Anuga, que é a principal feira de alimentos desse ano, né, mostrando, o título é The Brazilian Beef Stories, histórias da carne brasileira. Mostra no Pampa, no Rio Grande do Sul, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, no Pará, o bioma amazônico, mostra fazendas, produtores, técnicos que estão trabalhando para produzir a carne brasileira com qualidade, com cuidado, com eficiência, com responsabilidade, com sustentabilidade. Ficou um vídeo muito bacana, muito agradável de ver, né? E vai ser uma coisa muito bacana para mostrar a carne brasileira para o mundo. Fica aí o convite para você assistir o vídeo e comentar, sugerir para a gente, né? Inclusive tem amigos nossos, né, aparecendo nesse vídeo nas mais diferentes regiões que ele é passado. Né? Agora, uma das coisas que a gente procura fazer aqui é toda semana dar uma dica de algum conteúdo de empresa, algum conteúdo promocional que a gente acha que ficou muito bacana e que é muito interessante a gente divulgar aqui como um exemplo de como usar o Beef Point para você promover sua empresa, seus serviços, seus produtos. E o material que a gente vai mostrar essa semana é um texto publicado na Novidade dos Parceiros,
da Campo Rações sobre o Dia de Campo Pecuária de Precisão, né, que foi uma edição que eles fizeram em Xingu, que reuniu pecuaristas do Mato Grosso. O que é interessante? Eles fizeram um evento presencial, só que eles coletaram informações, resumiram o que eles apresentaram nesse evento, tiraram uma série de fotos e publicaram isso no BeefPoint. Ao final desse texto tem um formulário de contato que facilita as empresas, as pessoas que têm interesse em contactar essa empresa, preencherem com nome, e-mail, telefone e mensagem, e rapidamente a Campo Rações vai receber contatos de pessoas interessadas em saber mais sobre a empresa, sobre o produto ou sobre esse evento. É uma maneira muito boa de uma coisa que a gente acredita muito, que é integrar as suas ações online com as suas ações offline, né? Uma foto, quem sempre gosta de mostrar uma foto, o Vasco Neto, que trabalha na ABS, mostrou uma foto de Angus no coxo, um exemplo aí de como usar o MyPoint, como usar o BeefPoint para publicar fotos que ilustram o dia a dia da pecuária brasileira e para você também contar uma história interessante. Nesse caso, o Vasco trabalha com genética, com inseminação artificial, com sêmen, mostrando numa fazenda o uso de Angus no confinamento, uma maneira dele promover, dele divulgar a genética que ele vende. Uma maneira muito interessante, né? Uma notícia que, para a gente encerrar essa newsletter, que foi uma notícia triste da semana passada, foi o falecimento do Steve Jobs, né, que morreu com 56 anos. Né? O Steve Jobs é uma inspiração para muita gente. Ele fez uma série de trabalhos, lançou uma série de produtos, a maneira como ele encarava o trabalho, uma série de coisas que inspira muita gente, né? Acho que a principal coisa é que ele é uma demonstração de alguém que acreditou muito no que ele queria na vida, foi atrás, deu muitas vezes errado e no final deu muito certo. Então fica aí que isso sirva de inspiração. Steve Jobs é uma pessoa que me inspirava muito, até tem esse cartoon aí feito pelo Gapin Void, que é uma homenagem no dia do falecimento dele, que é um anúncio que ele fez, que até a gente vai colocar o link na newsletter, promovendo, né, celebrando as pessoas que eram consideradas loucas ou rebeldes ou troublemakers, que eram pessoas que eram as únicas pessoas que acreditavam que podiam mudar o mundo e por isso mudavam o mundo. E aí, em relação a conteúdo ligado a Steve Jobs, eu recomendo um texto do Guy Kawasaki, que é um dos primeiros funcionários da Apple, né? Trabalhou na Apple lá atrás, e ele escreveu um texto muito bacana sobre o que eu aprendi com o Steve Jobs. Então ele fala uma série de coisas, uma série de dicas, uma série de assuntos, né, muito bacanas. Uma das coisas que ele fala, por exemplo, é que não adianta você tentar ir para o lugar que a tendência está, onde está a tendência. Qual é a tendência atual? Você tem que ir para onde que a tendência está indo. Não procura, como se fosse um jogo de futebol, não procura ir para onde a bola está, mas procura ir para onde a bola está indo, né? Está indo, né? Onde ela está caminhando para aquele caminho. E o último ponto que ele coloca nesse texto é uma coisa que eu achei muito interessante, me tocou, que tem algumas coisas, ele fala assim, tem algumas coisas que para serem verdade, primeiro você precisa acreditar. Então, se você tem um sonho, se você acredita, antes de ver, você precisa acreditar. Para você ver, você precisa acreditar. E isso é uma das bases do BeefPoint, né? A gente quer fazer muita coisa, a gente já fez muita coisa, e tudo de bacana que a gente fez até hoje foi com base em ver antes de existir. Foi acreditar que era possível antes que já existisse. Então fica o convite para você ler esse texto, que é realmente muito bacana. Muito obrigado. Essa é a newsletter Marketing BeefPoint, edição número 2, 11 de outubro de 2011. Né? Fica o nosso site, nosso Twitter e o nosso Facebook. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.